está havendo um conflito muito grande entre Israel, Irã e Estados Unidos. E esse conflito pode se alastrar pelo Oriente Médio, prejudicando de uma forma significativa o seu bolso e a economia brasileira. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, para poder lidar melhor com a situação e saber administrar o seu dinheiro da melhor forma possível para sobrar dinheiro no final do mês, para poder investir seu dinheiro, fique comigo até o final do vídeo. Querei dar dicas valiosas, preciosas, para você aprender a prosperar ainda mais na vida. E o mais importante que você vai ver nesse vídeo é como você vai proteger o seu rico dinheiro em relação a tudo que vem acontecendo, em relação a esses confrontos, a essas crises, a essas guerras que se espalham pelo mundo. E esse conflito começou a afetar não só o preço do petróleo, mas também a energia e o preço dos fertilizantes, prejudicando o agronegócio brasileiro e elevando o preço dos produtos no supermercado. Filho rico, o confronto começou entre Irã e Israel estava se protegendo em relação ao Irã. Então Israel estava atacando o Irã, alegando proteção nacional. Como não estava havendo um acordo entre os países, com o apoio dos Estados Unidos, Israel estava atacando o Irã. Mas, conforme foi intensificando os ataques do Irã em relação a Israel, então os Estados Unidos interviu e ajudou Israel a combater o problema. E o principal líder do Irã foi abatido. Os Estados Unidos interviu, sanou um problema, mas criou outros. Por quê? Porque o Irã não aceitou a morte do seu principal líder. Com isso, ele está retaliando outros países com relação à venda de petróleo, por exemplo. Então, como o Irã não está aceitando a morte do seu principal líder, ele está combatendo navios e atacando também, por exemplo, Dubai. Nesse caso, eles estão fazendo o quê? Eles estão procurando intervir com que países consigam exportar petróleo para o mundo inteiro, prejudicando o resto do mundo. Uma coisa que o Irã está fazendo é intervir com que navios passem pelo Estreito de Hormuz, que é o principal estreito que passam navios transportando petróleo. Nesse estreito, passa aproximadamente 20% de todo o petróleo do mundo passa por esse Estreito de Hormuz. Esse Estreito de Hormuz é extremamente estratégico. Ele liga o Golfo Pérsico ao Oceano Índico. Então, se esse estreito for atacado ou tiver alguma intervenção do Irã sobre ele, o que vai acontecer? Vai prejudicar a entrega do petróleo para o mundo inteiro. Quando os navios deixam de passar por esse estreito, por conta dessas intervenções, dessas retaliações do Irã, o mundo inteiro treme, os investidores ficam preocupados. Por quê? A partir do momento que esse petróleo não é transportado por esse estreito, o preço do petróleo do mundo inteiro vai subir, aumentando a inflação do mundo. E isso para o investidor não é bom, porque as pessoas perdem poder de compra e com isso as empresas não faturam, consequentemente os investidores vão perder seu dinheiro, seus investimentos. E o preço do petróleo está subindo por quê? Como o produto vai diminuir no mercado, as pessoas vão procurar mais por ele. Procurando mais por esse produto, ele vai subir de preço. É uma regrinha básica da economia. Quanto maior a sua procura, maior o seu preço. Um outro fator também que faz com que o preço do petróleo suba é por conta da especulação do mercado. Tem muitos investidores que, quando percebem essas movimentações, eles correm comprar petróleo para estocar, para vender mais caro. Então isso daí é um outro fator que faz com que o preço do petróleo suba, a especulação. Filho rico, um outro ponto diz respeito ao quê? Por que o preço dos alimentos vão subir? Por conta dos fertilizantes. O Brasil depende muito de fertilizantes de outros países. O Oriente Médio, ele é responsável pelo abastecimento de 30% dos fertilizantes no mundo. E o Brasil depende muito desses fertilizantes, porque no Brasil nós não produzimos. Olha só que absurdo. Nós somos um país que tem um agronegócio muito forte, mas fertilizantes temos bem pouquinho. Então nós dependemos de outros países para nos fornecer. A partir do momento que está havendo um conflito no Oriente Médio, essa mercadoria, esse produto não vai chegar no Brasil. Então o preço desse produto vai se elevar. Então, filho rico, o preço do fertilizante aumentando, o agricultor vai repassar esse custo para quem vai comprar sua mercadoria. Ou seja, nós vamos pagar o preço disso. Então, por causa do fertilizante, nós iremos pagar um preço mais caro dos alimentos. Um outro ponto também diz respeito ao quê? Ao valor do combustível.
A partir do momento que o valor do óleo diesel sobe, o preço do frete sobe consequentemente. Automaticamente, o dono da transportadora vai repassar o valor para quem? Para quem compra a mercadoria, no caso, quem está pagando o frete. No caso, seria o supermercado comprando a mercadoria. Você vai lá no supermercado comprar a mercadoria pelo mesmo valor? Não. O supermercado está pagando um frete mais caro. Então, com isso, você vai sofrer as consequências. Filho rico, olha só. Uma coisa que acontece muito, toda vez quando sobe o preço de alguma coisa, quem paga é a população geral. Quem paga é o povão. Por quê? O grande investidor, o empresário, ele repassa isso tudo para nós. Então, quem paga o preço disso tudo somos nós. Infelizmente, essa é a verdade e isso é um fato. Filho rico, e um detalhe importante em relação a esse assunto é o seguinte: o Brasil depende de 85% de fertilizantes de outros países. Será que não está na hora do Brasil acordar em relação à fabricação de fertilizantes? Porque o agronegócio brasileiro, ele é gigantesco. Nós somos como se fosse o supermercado do mundo. Nós abastecemos o mundo praticamente com o nosso agronegócio. Será que não estava na hora do governo fazer alguma coisa para incentivar a produção de fertilizantes aqui no Brasil? Para não ficarmos dependendo de outros países e conseguir preços melhores da matéria-prima para baratear o produto no supermercado, por exemplo? Rico. E tudo isso acaba impactando a inflação. Por quê? A partir do momento que o preço dos produtos sobe por conta do petróleo e o preço do produto do supermercado sobe por conta de fertilizantes, existe a inflação, que é o aumento generalizado dos preços dos produtos. Porque esses dois itens, o fertilizante e o petróleo, acabam influenciando significativamente na nossa economia. Nesse caso, a inflação subindo, você vai perder seu poder de compra. Você perdendo seu poder de compra, os estabelecimentos comerciais, as empresas vão deixar de vender. Elas deixando de vender, vai gerar desemprego. Gerando desemprego, as empresas vão vender menos. Então é um ciclo perverso que acaba e destrói nossa economia. E nós temos culpa desse conflito? Nós não temos culpa desse conflito. Só que diante do que está acontecendo, você precisa ficar de olhos bem abertos, entender tudo que está acontecendo, procurar pensar, raciocinar, estudar, pesquisar sobre esses assuntos, porque pode parecer que não tem nada a ver conosco, mas tem, porque influencia diretamente no nosso bolso. Então, tudo que acontece lá fora, nós precisamos ficar sempre atentos, porque nosso país sempre sofre as consequências de tudo que acontece mundo afora, porque a gente fica dependendo de matéria-prima de outros países, então fica complicada a situação. Então, filho rico, é igual eu falei, quem paga o pato somos nós, os trabalhadores. Nesse caso, o empresário, o investidor, ele não sofre tantas consequências, mas principalmente a família de baixa renda sofre. Então, quanto menor é a renda da família, mais ela sofre. Quanto mais tempo durar esse conflito, pior vai ser para nós. E outra, pode ser que aconteça algum conflito daqui a um mês, aí pode parar, pode acontecer outro conflito. Então, esses conflitos, essas crises mundiais que acontecem por aí, elas acabam prejudicando muito a população brasileira. Agora vem a parte mais importante do vídeo, que é o quê? O que o brasileiro deve fazer em relação a essas coisas que vêm acontecendo. Então é importante que você tenha consciência do que está acontecendo, procurar comprar com mais consciência e não gastar de forma desnecessária. Esse momento não é para ficar dando voltinha à toa com o carro, porque a gasolina vai subir. Esse momento talvez é a hora de você refletir se não vale a pena de trabalhar de bicicleta, se não vale a pena trabalhar de trem, de metrô, do que for. Você precisa refletir sobre o que você precisa fazer nesse momento. No supermercado, comprar somente o que precisa, porque o preço dos produtos está subindo e vai subir mais. Então você não pode ficar optando em marcas caras. Você tem que rever as marcas que você compra. E outra, se você está acostumado a comprar carne bovina, compre frango, compre linguiça, coma mais ovo, que é o principal alimento que nós temos. Não sei se vocês sabem, mas depois do leite materno, o melhor alimento que nós podemos consumir é o ovo. Então aproveite o momento e consuma mais ovos, que vai fazer bem para a sua saúde. Consequentemente, você vai economizar. Então, filho rico, procure comprar alimentos da estação, porque se você comprar produtos fora da estação, você vai pagar mais caro. Por exemplo, o morango, quando é na estação é um preço, quando está fora da estação é outro preço. Procure rever as marcas que você compra. Diminua um pouco o padrão das coisas que você compra. Diminua um pouco o padrão dos lugares que você sai. Porque se você não der uma estrangulada no seu orçamento, você vai se prejudicar. Então é melhor nós darmos uma apertada agora, dar uma segurada agora no nosso consumo, para poder
desfrutar de uma liberdade financeira melhor lá na frente. E você, filho rico, está pegando o jogo? Se estiver pegando o jogo, está pegando ouro. Ah, e se você não se inscreveu no canal, se inscreva, dá uma força pra gente. Quanto mais pessoas se inscreverem no canal, mais pessoas poderão prosperar junto conosco. Então, nos ajude a fazer essa corrente do bem. Filho rico, um outro ponto importante diz respeito ao fundo de reserva. Nós precisamos ter um fundo de reserva, porque a qualquer momento pode acontecer um problema. Quem nos garante que não irá acontecer, por exemplo, uma nova pandemia? Ninguém tem garantia disso. A qualquer momento pode acontecer qualquer coisa. O preço das coisas pode subir, algum país pode ficar sem fornecer mercadoria para nós. Então, nesse caso, você precisa ter um fundo de reserva para que quando acontecer algum problema, você tenha onde recorrer. E além disso, esse fundo de reserva, ele vai render bons frutos para você com os rendimentos que ele vai te gerar. Um ponto importante é que especialistas falam que nós precisamos ter de 3 a 6 meses de fundo de reserva. Os especialistas falam fundo de emergência, mas eu não gosto desse termo não. Assiste os vídeos do canal que você vai entender o porquê. Use o termo fundo de reserva. Filho rico, as dicas de investimentos que eu dou para você é o seguinte. Nesse momento, o petróleo e a energia, eles vão subir. Logo, empresas de energia e de petróleo irão valorizar mais por conta das suas ações no mercado financeiro. Então, essas empresas que têm ações no mercado financeiro de energia e petróleo, por exemplo, como a Taesa e a Petrobras, você pode comprar ações deles. Por quê? Como o preço do petróleo e da energia vai subir, eles vão ter um lucro maior. Eles tendo um lucro maior, eles vão pagar dividendos mais altos para o investidor. Então, para você que é investidor, nesse momento é importante fazer o quê? Comprar ações de empresas de energia e comprar ações da Petrobras, por exemplo, que elas vão pagar bons dividendos para vocês. E você, filho, que está pegando o jogo, se estiver pegando o jogo, está pegando ouro. E falando em ouro, você investe em ouro. Grandes investidores, quando eles percebem alguma movimentação estranha, que pode trazer algum problema na economia mundial, eles recorrem a investir seu dinheiro em ouro, porque o ouro é um ativo muito seguro que você pode comprar. E é lógico também que, com o passar do tempo, o ouro só valoriza, ele só cresce. Então é um investimento muito bom e muito seguro. E outra, você pode investir de que forma? Comprando joias, pulseiras, brincos, colares, para poder investir em ouro. Assim você se beneficia utilizando ele e ainda tem um produto que vai ter uma valorização no mercado financeiro. E uma outra dica que eu dou para você, filho rico, é o seguinte: diversificação. Quanto mais diversificado for seus investimentos, melhor. Então invista em CDB, tenha um fundo de reserva, invista em ações, invista em ouro. Quanto mais investimento você tiver, melhor para a sua liberdade financeira, melhor para a sua prosperidade, melhor para o seu futuro. Então, foque em investimentos, foque em economizar, dá uma estrangulada agora no que você está gastando para ter bons resultados a seguir. Filho rico, o vídeo de hoje é esse. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Tudo de bom para vocês. Ensine os filhos, as crianças, os adolescentes. Vamos fazer uma corrente do bem para todos prosperarem. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Até mais. Tchau, tchau.